um adesivo na forma de triângulo retângulo será colado sobre a superfície lateral de uma lata cilíndrica, com um dos catetos coincidindo com a altura da lata, como na figura. A altura da lata é de 15 centímetros e o comprimento da circunferência da base é 12 centímetros. Como a altura da lata é 15, então nós sabemos que esse cateto aqui, que é esse cateto relacionado a esse triângulo aqui, sempre vai medir 15 centímetros. O comprimento da circunferência é esse comprimento aqui. Ele diz que esse comprimento é de 12 centímetros. Vamos aos itens. Item A. Se os catetos do triângulo medem 15 e 10 centímetros, qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então vejamos, como nós vamos cobrir o adesivo aqui, a gente precisa pensar o que acontece quando a gente pega este triângulo aqui e coloca aqui. Se a gente planificar o cilindro, ele vai corresponder a um retângulo aqui e as bases, vão ser dois círculos aqui. A gente sabe que essa medida aqui, pelo enunciado, é de 15 centímetros. A gente sabe que essa medida aqui de baixo é 12, porque esse pedaço aqui, essa linha que está aqui, ela vai exatamente nesse comprimento da circunferência. O enunciado diz que ela vale 12. Então a gente sabe que a superfície lateral do cilindro corresponde a esse retângulo aqui, 12 por 15. Nesse item A, a gente vai colar esse adesivo na forma triângulo retângulo. Esse adesivo, o enunciado diz que os catetos desse triângulo medem 15 e 10. Então, se esse cateto aqui mede 15, quer dizer que esse aqui de baixo é o que mede 10. Quando eu for fazer a colagem, vai ficar a seguinte figura. Vai ficar o triângulo aqui, que está colado no nosso cilindro, só que esse pedacinho daqui não vai medir 12, vai medir 10. Esse mede 15, porque é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 15 e 10. Nós queremos saber a área da superfície lateral que não foi coberta pelo adesivo. Bom, esta área aqui vai ser a área coberta. Então a área que não ficou coberta pelo adesivo é essa área aqui. O que é essa área aqui? Essa área aqui corresponde à área do retângulo menos a área desse triângulo. Vamos fazer então os cálculos e descobrir o valor. A área do retângulo é quanto? É o produto das medidas dos comprimentos, 15 vezes 12, menos a área do triângulo. A área do triângulo é, como esse triângulo é retângulo e a altura coincide com o cateto, então vai ser 15 vezes 10 dividido por 2. Basta então fazer essa conta aqui. Então eu posso colocar aqui, para agilizar, colocar o 15 em evidência. Aqui vai ficar 12 menos. Se eu colocar o 15 em evidência aqui, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar 15 vezes 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Isso corresponde a 15 vezes 7, que por fim corresponde a 105. Isso quer dizer que a área da superfície lateral não coberta pelo adesivo é de exatamente 105 centímetros quadrados. Item B. Se os catetos do triângulo medem 15 centímetros e 60 centímetros, o adesivo poderá ser enrolado 5 vezes sobre a lata. Qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então, antes de a gente se desesperar, pegar um rolo de papel higiênico, de papel aí, e sair enrolando para ver o que acontece, vamos tentar usar o raciocínio do item A, que foi dividir o triângulo retângulo para fazer o cálculo da área lateral, nessa situação aqui. Vamos então fazer o desenho do que seria esse cilindro aqui. Seria como se fosse um retângulo. E nesse retângulo aqui, nós vamos ficar enrolando esse triângulo, que é um triângulo que mede 15 por 60. Como o adesivo foi enrolado exatamente 5 vezes, isso significa que aqui eu dei 5 voltas. Se eu dei 5 voltas aqui, cada volta
vai ser 60 dividido por 5, que é 12 centímetros. Então, se eu fizer o desenho do triângulo aqui, é como se eu tivesse, para cada volta, eu vou fazer aqui um certo retângulo. Então, eu vou ter aqui 5 voltas. Cada volta aqui, né, mede 12 centímetros. 12 vezes 5 aqui vai dar 60. O nosso triângulo retângulo vai ser esse aqui, né, que ele vai preencher isso aqui várias vezes, vai enrolar aqui várias vezes. Qual que vai ser esse pedacinho aqui que ficou em cinza que não foi coberta, a área lateral não coberta? Vai corresponder exatamente a esse triângulozinho aqui. Nossa missão, então, é calcular a área desse triângulo. Nessa figura aqui, obviamente, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Aqui ele vai ser um retângulo. Agora, a gente precisa descobrir quanto que mede esse segmento aqui e esse daqui. Esse daqui, como ele corresponde exatamente a uma volta da circunferência, ele vai corresponder exatamente a 12 centímetros. Né? Vamos colocar aqui um zoom, né? Tenho esse triângulo aqui, ó, que aqui mede 12, tá? Por que mede 12? Porque corresponde exatamente uma das 5 voltas desse adesivo em torno do cilindro. Agora aqui, vamos calcular aqui. Esse pedacinho aqui corresponde exatamente a esses pedacinhos, a um desses pedacinhos aqui, ó. Porque se eu fizer a divisão, ó, essa vai ser a primeira volta, aí eu vou ter a segunda volta, vou ter a terceira volta, a quarta volta e a quinta volta. Eu vou dividir isso aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. E aqui, se eu fizer essa reta, né, esse segmento aqui, ele vai ser paralelo a esse. Então, esse pedacinho aqui mede o mesmo que esse pedacinho aqui. Então, aqui a gente sabe do enunciado que essa altura aqui é 15, né, 15 centímetros. Se eu dividir em 5 fatias aqui, essa fatiazinha aqui mede 3, né? 15 dividido por 5 é 3. Então aqui mede 3, 3, 13, 13 e 3. Portanto, esse pedacinho aqui mede 3. Logo, a área da superfície que não foi coberta pelo adesivo é essa área desse retângulo, que é 12 vezes 3 dividido por 2, já que esse triângulo aqui é retângulo, o cateto coincide com a altura. 12 vezes 3 é 36, 36 dividido por 2 corresponde a 18, portanto a resposta procurada é 18 centímetros quadrados. Item C. Se um adesivo de catetos 15 e 90 centímetros for completamente enrolado no cilindro, qual será a área da superfície lateral da lata coberta por exatamente 3 camadas desse adesivo? Vamos ver aqui. Adotaremos um raciocínio parecido com o item B. A pergunta, obviamente, é diferente. Agora nós queremos saber qual vai ser a área que vai ser coberta por 3 camadas exatamente. Vamos pensar que o cilindro, novamente, a área superficial é aquele retângulo lá que a gente tinha feito. Esse pedacinho aqui, no nosso esqueminha que a gente fez no item B, mede 12, porque é exatamente o valor do comprimento da circunferência do cilindro. Então, como eu vou ter um adesivo de 15 por 90, né, que a altura aqui, só para lembrar, essa altura aqui é 15, o que vai acontecer nesse caso específico? Nós vamos ficar aqui fazendo um monte de volta. Ó. Esse aqui é uma volta, é 12, 2 voltas dá mais 12, 3 voltas dá 12, 4 voltas, 5, 6, 7, assim por diante. Quantas voltas para 90 centímetros? Bom, se cada volta é 12, basta eu fazer a divisão de 90 por 12. Se eu dividir 90 por 12, a gente lembra que 96 corresponde a 8 vezes 12. Então, 90 dividido por 12 vai dar exatamente 7,5. Tá? Porque 12 vezes 7 é 84 e 12 vezes 8 é 96. Já que é 7,5, isso quer dizer que o adesivo vai ser enrolado exatamente 7 vezes e meia em torno desse cilindro. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. E cada vez que ele faz esse enrolamento aqui, eu vou
gerar aqui, aqui vai dar exatamente 90. Então, ó, quando chegar aqui deu exatamente 90 e 15, esse aqui é o triângulo inicial, mas eu vou ter todos esses parciais aqui, ó. Vou ter esse, vou ter esse. E cada triângulo que eu estou fazendo aqui corresponde a uma volta. Então, veja o seguinte, se eu faço aqui, ó, esse pedaço aqui, igual a gente fez no item anterior, esse é o pedaço que vai ficar descoberto, que a gente calculou no item anterior, que o pedaço fica descoberto aqui, como a gente tinha feito aqui, ó, esse pedaço aqui. Esse segundo pedaço aqui corresponderia a esse pedacinho aqui. Ele só vai ser enrolado uma vez, não é? Só vai passar uma camada aqui. Quando der a segunda volta, você vai estar aqui embaixo. Ou seja, esse pedacinho aqui, esse paralelogramozinho aqui, vai ter uma volta só, porque aí depois na segunda ele vai estar aqui. Esse aqui vai passar por duas voltas, a desse de cima e a dele mesmo. Esse aqui vai passar por 3 voltas, vai passar pela do 1, pela do 2 e por essa aqui de cima. Esse de baixo vai passar por 4 e assim por diante. Nós queremos saber a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas. A de 3 camadas é exatamente esse paralelogramozinho aqui. Bom, já resolvemos bastante nossa questão. Já sabemos o que temos que fazer, né? Calcular a área desse paralelogramo. Então vamos dar aqui um super zoom para facilitar o cálculo. Temos esse paralelogramozinho aqui. Para calcular a área do paralelogramo, a gente pode então tentar descobrir a medida aqui desse segmento aqui e a medida aqui desse segmento aqui, para fazer o cálculo, multiplicar essas medidas aqui desses lados. O que vai acontecer aqui? Esse pedaço aqui de baixo, nós já sabemos que equivale a esse, né? Porque é exatamente essa medida aqui que vale 12. Ou seja, no paralelogramozinho aqui, a gente sabe que esse pedaço aqui mede 12. Para fazer o cálculo da área, presta atenção então saber qual que é o pedaço dessa lateral aqui, a medida desse pedaço, né? Mas veja, como eu vou fazer o enrolamento aqui 7 vezes meia, foi feito o cálculo aqui, isto vale não só para esse pedaço aqui que está enrolado na base do cilindro, vale também para essa questão da altura. Como quando chega aqui 90 centímetros dá exatamente 15 centímetros de altura, quer dizer, e cada pedacinho aqui, obviamente, pela semelhança, é o mesmo comprimento aqui, cada pedacinho aqui vai corresponder a 15 dividido pelo número de voltas. 15 dividido por 7,5, que é o número de voltas. Bom, 15 dividido por 7,5 é 2. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui mede exatamente 2 centímetros. A gente sabe, então, calcular a área de um paralelogramo sabendo as medidas dos dois lados. A medida desse paralelogramo vai corresponder a 12, que é a medida de um comprimento, vezes 2, que é a medida do outro aqui. 12 vezes 2 corresponde a 24. Isso significa que a área desse paralelogramozinho é de 24 centímetros quadrados e, portanto, a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas corresponde a 24 centímetros quadrados. A figura ao lado mostra um quadrado ABCD de lado 1 e 4 circunferências, todas tangentes aos lados do quadrado e aos segmentos como indicado. O raio das duas circunferências maiores é A e o raio das duas circunferências menores é B. O segmento BT tem medida C. Então, temos aqui essa figura e, de acordo com o enunciado, nós temos que essas duas circunferências maiores são iguais, com raio de medida A, temos essas duas menores com raio de medida B e, pela construção da figura, nós temos que ela é simétrica. Então, esse pedaço aqui dessa circunferência que mede B é exatamente essa mesma circunferência aqui. Item A. Mostre que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Outro fato importante de ter enunciado é que essa medida aqui do lado do quadrado AB é 1. Então, nessa questão,
nós queremos saber a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, nesta figura aqui, corresponde a essa diagonal DB. Queremos saber, então, a medida do segmento DB. E queremos provar que ela vale 2 vezes A mais C. Ora, pela simetria da figura, nós sabemos que esse pedaço aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, sendo paralelo a essa linha vermelha, assim como aqui embaixo, esse segmento aqui mede C. Mede C. E aqui, então, sabemos que essa parte aqui também mede C, de acordo com o enunciado. Esta parte mede C, pela simetria, e falta nós sabermos a medida desse pedaço aqui do meio. Só que observe que aqui, esse pedaço aqui justo tem a medida que equivale ao diâmetro dessa circunferência maior. Como o raio dessa circunferência é A, então o diâmetro, que é 2 vezes o raio, corresponde a 2A. Ou seja, esse segmento todo aqui tem medida 2A. Então, qual que é o valor da diagonal DB? Vai ser essa medida C, mais o diâmetro da circunferência maior, que é esse pedaço aqui até aqui, que vale 2A, mais essa medida do segmento aqui TB, que tem medida C. Portanto, a medida diagonal do quadrado é C mais 2A mais C, que corresponde, colocando em evidência aqui o A e C, a 2A mais C, que é o que o enunciado tinha pedido. Assim, de fato, a medida da diagonal do quadrado é 2 vezes A mais C. Item B. Mostre que A é igual a 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, pelo enunciado, nós sabemos que a medida do quadrado é de 1. Então, essa medida de C é igual a 1. No item anterior, nós calculamos a medida da diagonal desse quadrado, que é a medida da diagonal DB. Mas observe que outra diagonal do quadrado também é AC. E olhando esta figura, nós podemos tentar, então, escrever a medida da diagonal AC em função apenas de A, já que essa diagonal passa pelo centro das circunferências maiores, e escrever essa medida em função do lado do quadrado. Para isso, nós precisamos relembrar como calcular a medida da diagonal de um quadrado a partir da medida de seu lado. Lembremos aqui que se temos um quadrado cuja medida de lado é L e a diagonal mede D, podemos escrever que D é igual a L vezes raiz quadrada de 2. De fato, ocorre o seguinte, que como isso aqui é um quadrado, nós temos que a diagonal corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos dois catetos possuem medida L, já que este ângulo aqui vai ser reto porque temos um quadrado. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, nós temos aqui que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, e aí, passando a raiz, nós chegamos a este resultado, que a medida da diagonal é igual a L vezes raiz de 2. Agora que relembramos esse fato, fica fácil encontrarmos a medida do valor de AC. Porque, se a medida do lado do quadrado é 1, então a medida da diagonal vai ser 1, que é a medida do lado, vezes raiz quadrada de 2. Portanto, sabemos que A vezes AC é igual à medida DC vezes raiz quadrada de 2. Portanto, a medida de AC é raiz quadrada de 2 exatamente. Agora, resta-nos escrever AC em função de A. Observe aqui que essa diagonal AC contempla o diâmetro das duas circunferências, ou seja, esse pedaço aqui é 2A
e esse outro pedaço aqui também é 2A. Mas temos esses dois pedacinhos aqui, ó, que ficam fora da circunferência. Então precisamos dar um jeito de incluí-los para fazer o cálculo da diagonal. Um jeito de fazer isso é nós criarmos um quadrado que tenha como um dos vértices o centro da circunferência maior. Agora, observe que a medida do lado desse quadrado corresponde a um raio da circunferência maior. Então, o lado desse quadrado é A também, porque ele é um raio da circunferência, aqui em cima também. Isso aqui vai ser um raio da circunferência. Então, a medida desse lado desse quadrado aqui é A. Daí, esse pedaço aqui todo corresponde à diagonal desse quadrado de lado A. Portanto, essa medida dessa diagonal vai ser a medida do lado que é A vezes raiz de 2. Então, chamando essa diagonal de Dzinho, nós temos que D é igual à medida do lado que é A vezes raiz de 2. Assim, qual que é a medida da diagonal AC? A diagonal AC é composta de duas medidas de D, que é essa primeira medida aqui embaixo e essa aqui em cima. Então, vai corresponder a 2 vezes D, mais esse segmento aqui no meio, que está entre esses dois quadrados. Só que observe que esse segmento é composto de duas medidas do raio da circunferência maior, porque esse pedaço aqui vale A, porque é um raio, e esse aqui também vale A, porque é outro raio. Assim, temos que esse pedaço aqui corresponde a A mais A, que é 2A. Daí, esta equação significa que AC, na verdade, corresponde a 2 vezes A raiz de 2, então é 2A raiz de 2, mais 2A. Colocando A em evidência, na verdade 2A em evidência para facilitar, concluímos que AC é igual a 2 vezes A vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Só que a medida de AC é raiz quadrada de 2. Legal, então vamos igualar a raiz quadrada de 2 a esse trambolho aqui. E vamos ver o que obteremos. Fazendo isso, raiz quadrada de 2, então, é igual a 2 vezes A vezes raiz de 2 mais 1. O enunciado quer que a gente escreva o valor de A. Então, vamos colocar o A em evidência. Como colocamos o A em evidência? Passando tudo que multiplica o A, dividindo para o outro lado. Assim, o A é a raiz quadrada de 2, dividido pelo quê? Dividido por tudo isso aqui. Dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Precisamos, então, agora só racionalizar esse treco aqui para torcer para obter a resposta que o enunciado quer. Assim como nós faremos isso? Temos no denominador a equação, temos o valor raiz quadrada de 2 mais 1. Para racionalizar, vamos nos lembrar da diferença de quadrados e multiplicar o denominador e o numerador por raiz quadrada de 2 menos 1. Se multiplicamos por raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos 1, isso aqui é 1. Isso aqui é 1 porque estamos dividindo por dois números que possuem o mesmo valor. Então, isso aqui vai ser sempre 1. Então, como estamos multiplicando por 1, não estamos fazendo nada. Só estamos mudando a forma do numerador e do denominador. Como vai ficar isso aqui? Multiplicando aqui no numerador, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. E embaixo vamos ter 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos calcular esse produto aqui, raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Esse produto aqui é o seguinte. Fazendo a distributiva, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2.
Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1 é mais raiz quadrada de 2. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Daí a raiz quadrada de 2 aqui corta com essa raiz de 2. 2 menos 1 é 1. Então esse pedaço todo aqui vale 1. Portanto, a medida de A corresponde ao numerador, que é 2 menos raiz quadrada de 2, sobre o denominador, que é 2 vezes 1, que é 2. Portanto, nós mostramos que, de fato, o valor de A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, como o enunciado pediu. Item C. Qual é o valor de B? Para encontrar o valor de B, nós podemos utilizar as informações que foram dadas nos outros itens. Do item A, nós sabemos que a medida da diagonal DB corresponde a 2A mais C. Então, como essa medida é 2A mais C, nós já temos uma expressão que relaciona a diagonal com o valor de A e o de C. Mas, do item B, nós calculamos que, dado que a medida do lado deste quadrado é 1, então a medida da diagonal é 1 vezes raiz quadrada de 2. Então, dB mede raiz quadrada de 2. E assim, se eu passar esse 2 dividindo, A mais C corresponde a raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, do item B, nós também sabemos do próprio enunciado que o valor de A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Você nem precisa ter resolvido o item B. Isso aqui já está dito no próprio enunciado, já que o enunciado pede para mostrar que o valor de A é justamente 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, temos essa equação que relaciona A mais C, temos o valor de A e nós queremos o valor de B. Só que nessa figura, observe que temos o TB aqui e o C e o B. Então, se eu conseguir descrever o C em função de B, eu finalizo a questão, porque aí eu terei uma equação apenas em função de B e basta isolar este valor. Vamos então fazer isto analisando a figura. Na figura, nós temos aqui que o segmento de TB mede C. Agora, o que acontece é que esse TB faz parte também do diâmetro dessa circunferência menor. Então, como aqui esse B é a medida do raio, isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede B. E aí, então, o C corresponde a B mais este outro pedaço aqui. Então, precisamos calcular esse pedaço aqui em vermelho. Para fazer isso, podemos utilizar a mesma estratégia dos itens anteriores. Vamos aqui fazer um quadrado e esse quadrado aqui, como eles são raios da circunferência menor, esses dois lados têm medida B. Assim como nós vimos, a medida da diagonal desse quadrado aqui corresponde à medida do lado vezes raiz quadrada de 2. Chamando aqui de L, nós temos que L é a medida do lado que é B, vezes raiz quadrada de 2. Assim, isso significa que a medida de TB corresponde a esse primeiro raio aqui, que mede B, mais esse segmento L, cuja medida é B raiz quadrada de 2. Mas TB mede C, como a própria figura aqui diz. Daí, concluímos que C é igual a B mais B raiz quadrada de 2. Podemos, inclusive, simplificar e escrever o seguinte, que C é igual, colocando B em evidência, é B vezes 1 mais raiz quadrada de 2. Agora, basta substituir esta informação nesta equação aqui de cima, juntamente com o valor de A. Vamos ver o que vai acontecer. Então, temos que raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a A mais C. Só que A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, é 2 menos
raiz quadrada de 2 sobre 2, mais c. Só que o c é b vezes 1 mais raiz quadrada de 2. Basta agora colocar o b em evidência. Para fazer isto, vamos pegar esse pedaço aqui em verde, passar subtraindo em relação ao pedaço azul e depois dividir o resultado desse lado por 1 mais raiz quadrada de 2. Então, temos que b vezes 1 mais raiz quadrada de 2 corresponde a raiz quadrada de 2 sobre 2 menos 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, b vezes 1 mais raiz quadrada de 2 fazendo aqui a subtração, fica raiz quadrada de 2 menos com menos é mais raiz quadrada de 2, então fica 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 sobre 2 é raiz quadrada de 2. E menos 2 dividido por 2 é 1. Então, fica raiz quadrada de 2 menos 1. Portanto, passando esse 1 mais raiz quadrada de 2 dividindo, temos que b é igual a raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. Podemos racionalizar esta fração. Para racionalizá-la, basta multiplicar o numerador e o denominador por um valor que vale 1 e acaba com essa raiz no denominador. Como temos raiz quadrada de 2 mais 1 aqui, podemos usar a diferença de quadrados e colocar aqui, multiplicar por raiz quadrada de 2 menos 1, tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter desse lado aqui no denominador a diferença de quadrados. Então, temos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido pela aqui multiplicação de raiz quadrada de 2 menos 1, vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Isso aqui vai ficar 2, menos raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2, então fica menos 2 raiz de 2, menos 1, mais 1. Então, nós concluímos, aqui embaixo 2 menos 1 fica 1, então esse denominador some. Concluímos que o b é igual a 2 mais 1 é 3, 3 menos 2 raiz de 2. Assim, o valor de b é 3 menos 2 raiz quadrada de 2, e isto finaliza a questão.